Chega mais, torcedor rubro-negro. E hoje vamos ver o que os comentaristas da Sport TV comentaram sobre o jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Mas antes, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer cada vez mais. Então, bora pro vídeo. Tá mais pro final. O Ayrton Lucas, que vinha de um problema de virose e por isso não iniciou o Felipe, dobrando o lado esquerdo com o Felipe, sai até a jogada por ali, já com o Everton Ribeiro em campo, outro jogador de qualidade técnica, mas que, quando você tenta combinar Everton Ribeiro com o Arrascaeta, com o Pedro, jogadores que pressionam um pouco na frente, embora o Everton trabalhe, mas ao longo do jogo seja difícil para ele. Tudo isso vai fazendo com que o treinador do Flamengo tenha que se equilibrar entre a escolha de qualidade técnica e a escolha de vigor, né? O que nem sempre é simples. Então, acho que o olhar para o Flamengo nesse fim de temporada tem muito a ver com examinar a capacidade de competir. Nem sempre vai ser com o brilho que a gente imagina que esse elenco possa dar. Porque quando se tentou reunir a melhor qualidade técnica, nem sempre conseguiu competir. Agora, algumas boas notícias, eu acho que elas podem surgir para o Flamengo aí nesse final de temporada. De repente, uma recuperação do Everton Cebolinha, né, que parece mais confortável com o Tite, mais confiante. Um treinador que deu a ele grandes oportunidades na seleção. E ele viveu um grande momento com o Tite na Copa América, né, quando ele foi titular e um dos destaques do Brasil no título conquistado em 2020, 19. A Copa América de 19, a primeira das duas Copas América. Teve um em 19 e um em 20, né? 20 nós perdemos para a Argentina, na final, 19 ganhamos do Peru, né? Isso. Ganhamos do Peru, né? Ganhamos da Argentina na semi. Isso. Mas foi em 19, que foi o grande destaque, inclusive foi o Cebolinha. Exatamente isso. Então, acho que o Cebolinha ganha um pouco de confiança. É aquela questão do Tite já conhecer as características. Falou, Cebolinha, vai, eu vou te dar a oportunidade, você vai responder, joga tranquilo. E ele hoje já fez um bom jogo. E o Luiz Araújo, achei que os dois pontas do Flamengo hoje fizeram um bom jogo. Sim. Tanto o Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha. Então, de repente, são jogadores que, pensando já na próxima temporada, né? Porque é difícil acreditar que o Flamengo possa disputar o título, embora esse campeonato seja maluco, né? Esteja num momento aberto, né? Por mais incrível que pareça, porque nada indicava isso. Acho difícil o Flamengo lutar por título nesse momento, mas o Flamengo tem questões importantes no campeonato para buscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, porque nesse momento essa vaga está ameaçada, então o Flamengo precisa sim de uma resposta imediata, mas são boas notícias talvez já pensando para 2024. Não sei se a Renata concorda, a questão dos pontas no Flamengo, ela é um pouco reflexo das seguidas interrupções de trabalho que vão gerando uma montagem de elenco que vai atendendo a demandas do treinador da vez. Então, o Cebolinha já estava, o Sampaoli pede o Luiz Araújo, porque ele queria ter mais um ponta. Só que o Flamengo hoje, quando entra com dois pontas, ele tem, normalmente, em condições normais, dificuldade de encontrar laterais que joguem com esses pontas, ou seja, capazes de construir por dentro. Hoje, o Felipe Luiz, especialmente com bola, deu... E eu acho que essa coisa que você falou sobre a troca de treinador, ela fica cada vez mais evidente. E eu acho que hoje não dá para exigir que o Flamengo seja aquele time dominante e brilhante em campo. Não dá mais tempo. Foram 3 técnicos. O Tite fala disso, inclusive, nas coletivas. Foram 3 técnicos, eu estou aqui tentando fazer o time ainda entender as minhas características, o que eu tenho pedido, a questão do equilíbrio. Você não vê, o Flamengo, por exemplo, com o Sampaoli, era o tempo inteiro pressionando alto. E ele tinha uma forma diferente de pressionar alto, uma marcação mais individualizada, né, de subir o Pedro e subir cada um em um jogador. O Tite já é um pouquinho diferente, até porque ele quer um time mais equilibrado, porque entendeu que o Flamengo não consegue recompor quando não dá certo essa pressão alta. Inclusive, a final da Copa do Brasil deixou isso muito claro, o jogo no Maracanã. Então, ele faz uma pressão alta diferente, com uma defesa mais por zona. E aí, em alguns momentos, é bem descoordenado isso, deu para perceber. Logo no começo do jogo, uma hora o Pedro subiu a marcação, e aí ele ficou chamando, assim... Porque ninguém veio. Então, assim, aquele entendimento de o que eu preciso executar aqui dentro das ideias que agora esse treinador está me passando. Só que faltam, quantas rodadas faltam? 6? Pro 6, pro Flamengo 7. 7 rodadas. Não dá para exigir que o Flamengo termine esse ano jogando mais fino da bola. Assim, já foi tudo feito de uma maneira errada. Exatamente. Então, eu acho que agora o Tite, o trabalho dele é tornar o time mais equilibrado, conseguir passar as ideias para esses jogadores, entender como que o Flamengo vai montar um elenco competitivo para 2024 e definitivamente garantir a vaga da Libertadores. Hoje o Flamengo é o 6º colocado, se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo iria para a disputa daquela eliminatória para levar a fase de grupos.
Então o Flamengo precisa, por exemplo, terminar o campeonato no mínimo em 4º lugar, porque aí garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores de maneira direta, né? Então, até pela questão do orçamento, de planejamento da temporada 2024, é fundamental para o Flamengo, nesse ano, terminar o Campeonato Brasileiro, no mínimo, na 4ª posição. Sabe quem teve uma participação boa no jogo? Quem, Mansur? O Rossi, goleiro. É verdade. Não só quando foi exigido, com defesas embaixo do gol, mas assumindo um papel na saída de bola com o pé. E foi fundamental na construção do lance do gol. Como o Fortaleza é um time atrevido, agressivo, houve momentos em que o Flamengo tinha a bola, trazia essa bola um pouco atrás para tentar atrair a pressão do Fortaleza, e o Rossi acha um passe no lance do gol em que ele encontra o Arrascaeta nas costas do Sacha. O Arrascaeta é um jogador que tem tido dificuldade de fazer 90 minutos de um jogo. Não faz. Não tem feito. E olha que ele não é um jogador, em termos de faixa etária, dos que estejam numa etapa da carreira mais adiante, mas o problema dele do ano passado. Desde a Copa do Mundo. Foi no Pubis, né? Que aí ele ficou um tempão parado para jogar a Copa, aí foi para a Copa, jogou pouco, por sinal, uma grande reclamação. É uma temporada comprometida depois, exatamente. E aí, não só isso, ele voltou e se machucou outras vezes ainda esse ano. A capacidade dele de se mover entre volantes e defensores do adversário é muito grande. Mas para que o jogo pese menos sobre ele, é preciso que ele tenha um time que encurte espaço, que jogue em espaço mais curto. E o Flamengo não tem conseguido fazer isso justamente porque não é um time que consegue compactar o tempo todo, competir o tempo todo. O campo vai ficando grande. Tem horas que o Flamengo parece que está subindo uma ladeira. Para quem olha, parece uma questão física importante. Porque quando muda treinador, muda preparador também, muda método. Há uma série de questões aí envolvidas nesse projeto esportivo cambaleante do Flamengo ao longo da temporada. E aí, algumas individualidades vão sofrendo também com a maneira de jogar. Porque não é um time que consiga encurtar campo para que ele receba o tempo todo naquele espaço mais curto, encontrar as soluções numa situação de jogo mais favorável a ele. Então, ainda assim, hoje ele encontrou ótimas soluções, né, nos momentos em que esteve em campo no primeiro tempo, até mais ou menos a metade do segundo, né, que foi o momento que ele acabou sendo substituído. Ele ainda assim encontra soluções quando toca na bola, né? Olha, depois do jogo, o Tite falou sobre o grande objetivo do Flamengo nessa temporada. Vamos acompanhar. Uma busca, sabe, nessa reta final da gente estar totalmente voltado, porque o objetivo é classificação direta para a Libertadores. É o objetivo da direção do clube que passou para mim quando nós fomos, e é o objetivo nosso. Mas pode, tá, mas vamos partir da verdade, né? Vamos partir de sonhos todos nós temos, mas também risco nós temos de não classificar para a Libertadores. Vamos trabalhar de forma realista, vamos fazer jogo a jogo esse processo de evolução, inclusive dentro do próprio jogo, de estabilizar aqui para não oscilar, porque ela está em transformação. E esse é o pedido que eu faço para o torcedor, se eu estiver, não em relação ao Palmeiras, ela vai oscilar. Torcedor, tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo. Tudo que nos proporciona é dividir essa alegria. Mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe, porque ela vai oscilar. Aí o Tite, sendo Tite, né, assim, pregando a cautela, pedindo ajuda do torcedor, sendo realista na questão do jogo a jogo, porque para o Flamengo tem que ser assim, né? É a questão de tentar a próxima vitória para ver onde é que isso vai dar. Se der um improvável título lá na frente, né, porque a distância é longa e há outros concorrentes na frente do Flamengo aí, o Flamengo hoje é o 6º colocado, essa distância e essa situação atual manda que o pessoal tenha um pouco de calma na hora de analisar. O trabalho está começando, apesar de a gente estar no fim da temporada, e o objetivo, nesse momento, é o G4, né? E ao mesmo tempo, ele já tinha falado isso na apresentação, só que aí vieram as 2 primeiras vitórias e se viu um clima de euforia de muitos rubro-negros no sentido de, não, agora a gente vai em busca, ainda mais porque calhou de ser também num momento de oscilação do Botafogo. E aí vieram 2 derrotas. E aí ele fala exatamente isso, ele fala, olha, a gente precisa agora ter calma e trabalhar no nosso objetivo, né? Sonhar, a gente sonha, mas o nosso primeiro objetivo é esse aqui, e acho que tem que ter o pé no chão, até porque é aquilo. São muitas coisas para consertar ainda, Diniz. A gente não vê um Flamengo jogando um futebol brilhante e, na minha visão, acho difícil ver até o fim desse ano,
por conta disso, porque são muitas trocas de trabalho, são muitas trocas de formas de jogar. E é muito difícil você mudar tudo isso e executar um futebol brilhante do nada, entendeu? E quando ele fala, pouco tempo. E quando ele fala, Renata, do apoio da torcida, tem um fator interessante nessa tabela do Flamengo. E eu não estou falando sob o ponto de vista de disputar título, que eu acho isso uma coisa muito... Não dá para cada vez que o Flamengo ganhar um jogo a gente começar a levantar a hipótese de título, porque o Flamengo em nenhum momento conseguiu ter o mínimo de uma sequência que der. Agora, para esse tipo de objetivo e para terminar a temporada com um astral melhor, com uma avaliação até melhor para o Tite fazer sobre o elenco, o Flamengo tem um aspecto interessante na sua tabela. É uma tabela difícil, mas ao mesmo tempo quase toda ela jogada no Maracanã. O Flamengo, nos 7 jogos que lhe restam, o Flamengo só sai 2 vezes. Uma delas contra o América Mineiro, que vem jogando, faz boas partidas até, mas... Acaba perdendo no final, né? O América tá naquela, jogou e perdeu. É a origem do Flamengo e que nós temos, enquanto comissão técnica também, ter a bola e procurar ser criativo. Mas sabendo que tem etapas também que tu tem que, em relação ao adversário, ser consistente. Que foi o caso hoje, foi o caso de sair na frente nos jogos todos. Mas que saber que um ponto de equilíbrio de equipe, numa equipe que ela está em reformulação. Às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente não percebe. Ela está se reorganizando, ela está se reajustando. E ele é significativo, sim. Eu entendo a valorização de vocês individualmente. E também é um objetivo de cada atleta ter a sua valorização individual. Porém, eu devo dizer hoje que o grupo todo, nós estávamos com quantos garotos no banco? 5 garotos no banco, com a possibilidade de entrada. Claro que a utilização daqui a pouco de 9, como tem a necessidade do Luiz, de dobrar um jogador de velocidade do lado, mesmo não executando a sua função, o Ayrton. Então, a importância é quando a gente colocou de todos os atletas. E eu entendo, e serve aqui a minha coletiva, entrevista coletiva, que eu entendo que todos os que não estão jogando é duro, é difícil. É difícil para eles e é difícil para a família deles também. Mas saber que o futebol ele tem uma relação de conjunto, que daqui a pouco a necessidade ela vai te conduzir a tu ter um Rodrigo Caio trabalhando como primeiro meio-campista porque o jogo te pede. Tu vai ter a necessidade do Ayrton porque estava com um processo clínico de dobrar um lado. E aí tu vê um Arrascaeta que saiu do jogo e se vocês olharem, o primeiro que sai vibrando no segundo gol é ele. Quando tu pega pequenos detalhes, tu começa a ver aquilo que a equipe vai trabalhando enquanto equipe e que ele ficou contente, ele saiu do jogo, mas ficou contente com o segundo gol. Tá aí mais um trecho da entrevista do Tite falando. Então, galera, só para complementar aqui a notícia que o Flamengo se reapresenta de olho no confronto contra o Palmeiras. Vai ser uma partida muito importante para o Flamengo. Vai ser um jogo de 6 pontos. O Flamengo precisa vencer esse jogo de qualquer jeito para ele encostar no líder Botafogo até esse momento. Só que o Flamengo vem com alguns desfalques. O Flamengo não entrará em campo com Bruno Henrique, Thiago Maia, Felipe Luiz, suspenso por cartões amarelos, né? Uma perca aí bem ruim para o Flamengo. São 3 grandes jogadores que não vão participar desse jogo, infelizmente. E vou trazer aqui a tabela atualizada para vocês aqui. O Botafogo acaba de perder para o Vasco 0. Isso deixa aí o Palmeiras com mesmo quantidade de pontos, né? Seguida ali pelo Bragantino com 58, Grêmio com 56, Atlético Mineiro com 53, Flamengo com 53. Flamengo ganhando do Palmeiras, ele passa a ser o 4º colocado, porque o Grêmio não, porque o Flamengo tem um saldo de gols maior do que o Grêmio, né? E o Flamengo tem que vencer essa partida aí contra o Palmeiras
vai ser um jogo bastante difícil. O Palmeiras está bem embalado, mas eu acredito aí no Flamengo aí que possa virar a chave e garantir pelo menos a vaga direta para a Libertadores no ano que vem. Essa aqui foi algumas notícias que fique no canal para assistir mais vídeos. Vai ter um vídeo aqui em qualquer lugar dessa tela, na playlist aqui. Continue assistindo os vídeos aqui, tá muito legais. Então até o próximo vídeo, valeu, fui!